Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações e a ternura de Maria Santíssima, nossa Mãe, também vos alcance com a sua ternura, com o seu olhar materno. E assim hoje, então, nos reunimos através desse canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus nesse sábado, dia 30 de setembro de 2017, o último dia do mês de setembro. E hoje celebramos então a memória de São Jerônimo, cuja essa memória vai nos enriquecer na nossa meditação de hoje. Convido você então a tomar comigo o Evangelho proposto para essa reflexão, Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 43b a 45, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, enquanto todos se admiravam com tudo que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, mas eles não compreendiam essa palavra. O sentido lhe ficava oculto, de modo que não podiam entender e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos então ao final do mês de setembro, mês em que a Igreja então nos convidava a poder permanecer em intimidade com a Sagrada Escritura, a poder então cada vez mais nos aproximar dessa grande fonte que é a Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus na nossa vida. Ela que quer então nortear e iluminar a nossa vida, para que assim então possamos descobrir, como nos afirma São Jerônimo, o Cristo que está contido desde o livro do Gênesis ao Apocalipse. E ali então, hoje, terminando esse mês de setembro, não quer dizer que devemos então parar de ler a Bíblia. Pelo contrário, é preciso crescer ainda mais nessa grande busca pela riqueza que nos traz então ali a Sagrada Escritura. E assim então hoje celebramos a memória de São Jerônimo, ele que é declarado pela Igreja como o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia. E nesse último dia do mês da Bíblia, celebramos então a memória do grande tradutor e exegeta da Sagrada Escritura, São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Ele nasceu lá na Dalmácia em 340 e ficou conhecido como escritor, filósofo, teórico, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e também doutor da Igreja. É de São Jerônimo, então, a célebre frase, a qual acabei de citar: ignorar a Escritura é ignorar a Cristo. Com posse, então, da herança dos pais, foi realizar a sua vocação de ardoroso estudioso lá na cidade de Roma. Estando, então, na cidade eterna, Jerônimo aproveitou para visitar as catacumbas, onde contemplava as capelas, e se esforçava, então, para decifrar os escritos nos túmulos dos mártires. Nessa cidade, então, ele teve um sonho que foi determinante para a sua conversão. Neste sonho, ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo, por estar faltando com a verdade, pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente escritos pagãos. No fim da permanência em Roma, ele foi então batizado. Após isso, iniciou seus estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa, mas uma prolongada doença obrigou-o a permanecer lá em Antioquia. E, enfastiado em todo o mundo, desejoso de quietude e penitência, retirou-se para o deserto de Cálcida, com o propósito de seguir na vida eremítica. Ordenado então sacerdote no ano de 379, retirou-se para estudar, a fim de responder com a ajuda da literatura às necessidades da época. Tendo estudado as línguas originais para compreender melhor as escrituras, Jerônimo então pôde, a pedido do Papa Damaso, traduzir com precisão a Bíblia para o latim, língua oficial da Igreja na época. Essa tradução então recebeu o nome de Vulgata. Assim, com alegria e dedicação sem igual e também prazer, ele se empenhou para enriquecer a Igreja Universal. Saiu de Roma, foi viver definitivamente lá em Belém no ano de 386, onde permaneceu como monge penitente e também estudioso, continuando as traduções bíblicas
até falecer no ano de 420, aos 30 de setembro, com praticamente 80 anos de idade. A Igreja declarou o padroeiro de todos que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou então o dia da Bíblia no mês do seu aniversário de morte, ou ainda, dia da posse da grande promessa bíblica, a vida eterna. São Jerônimo, rogai por nós. Então, queridos e amados irmãos, como podemos então ouvir, São Jerônimo, esse grande homem, pôde então exercer papel fundamental na Igreja ao poder então traduzir a Bíblia para o latim, essa palavra que chega até nossas mãos no dia de hoje. E assim então, com certeza, nós somos convidados a poder nos aproximar ainda mais para que nela possamos compreender os desígnios do Senhor para a nossa vida. É interessante porque quando nós buscamos resposta, Deus não se omite, Ele sempre nos aponta. E a Sagrada Escritura é um desses caminhos onde nós possamos então ali buscar toda e qualquer resposta para a nossa vida. E assim então, vamos olhar para o Evangelho de hoje, a qual então nós ouvimos que Jesus faz o anúncio da segunda paixão para os seus discípulos. Mas os discípulos então, eles não compreendem a dimensão daquilo que Jesus está anunciando. Parece obscuro para eles ainda. E assim então, queridos amados irmãos, nós podemos então perceber que quando nós não buscamos ter essa intimidade com Deus, quando nós então ficamos somente ali sobre a superfície, nós não conseguimos compreender os desígnios do Senhor. É preciso mergulhar, é preciso, como dizia o saudoso São João Paulo II, mergulhar para águas mais profundas, para que nós possamos então compreender os desígnios do Senhor, cujas Sagradas Escrituras nos narra e ilumina a nossa vida, nos ajuda então a compreender. E é por isso que a Igreja então faz esse convite, esse apelo para nós, para que assim então nós possamos deixar-nos direcionar pelos caminhos do Senhor. E é interessante porque o povo e os próprios discípulos então eles estão admirados com as maravilhas que Jesus ali faz, como inicia o Evangelho proclamado, estão ali pasmados com as maravilhas do Senhor. Mas ele então Jesus interrompe toda essa euforia, essa agitação deles e faz então ali o anúncio da paixão, para poder então lhe manifestar que é a cruz que é então a meta final, mas que ela não é o fim. Ou seja, tudo aquilo que Jesus está vivenciando, as maravilhas que ele então está realizando, vai então terminar na cruz, que como dizia não é o fim, mas é onde Jesus vai entregar a sua vida, vai realizar de fato o sacrifício salvífico para poder redimir toda a humanidade. E os discípulos então preferem ficar apenas na glória, olhando somente as maravilhas que Jesus está realizando. Ora, e nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas nós temos que ficam somente nos momentos de glória, de louvor, de oração, de retiro, mas quando então se trata de poder buscar a renúncia, de carregar a cruz, de mudar de vida, ou quando alcançam a graça, logo vão embora, se afastam dos caminhos do Senhor. E com Jesus não foi diferente. Muitos dos que se colocaram a segui-lo, diante da proposta, da radicalidade do Evangelho, deixaram Jesus a sós, se afastaram dele, foram trilhar os caminhos. Infelizmente, queridos amados irmãos, vivemos hoje a mesma situação. Muitas pessoas querem viver somente da vida boa e esquecem do compromisso, ou, como dizia, da radicalidade que nos traz o Evangelho. Porque é preciso, então, renúncia, é preciso conversão, é preciso mudança de vida. E muitas pessoas querem permanecer na sua vida, ou seja, buscando os prazeres que o mundo oferece, e ali, então, buscar as graças de Deus somente. E é triste porque perdemos uma grande oportunidade, a qual então o Senhor concede-nos, de experienciar todas as suas maravilhas, porque Deus não quer somente nos curar, nos dar graças quando nós necessitamos. Não, Ele quer nos dar vida e vida eterna. Mas infelizmente muitos pensam que a vida eterna se faz esse plano, onde você então pode ali desfrutar das farras, orgias,
bebedeira, tudo isso que traz felicidade sim, mas uma felicidade passageira, que terminado o efeito do álcool, da droga, enfim, do que você estiver buscando, isso então acaba. Somente Deus pode nos oferecer aquilo que é eterno. Então por isso que é preciso redirecionar a nossa vida para o Senhor. E assim então que nós possamos levar tantos e tantos irmãos para que possam também experienciar, fazer o seu encontro pessoal com Cristo. Há muitas pessoas, meus queridos amados irmãos, nas periferias existenciais, como nos afirma o Papa Francisco, e que esperam apenas um enviado do Senhor para que eles possam então ali acolher a boa nova, para que possam redirecionar a sua vida. Então o Senhor chama, convida cada um de nós para que possamos assumir a sua proposta. A primeira leitura de hoje do profeta Zacarias, ele nos narra justamente a terceira visão do profeta Zacarias, onde então ali ele visualiza um homem que lhe convida para poder então presenciar aquela cena, onde então ele vai medir Jerusalém, para poder então ver a grande dimensão dessa cidade e nos mostrar que Jerusalém aqui não se restringe somente ao espaço geográfico, mas sim o povo, todos aqueles que acolhem essa proposta de vida e de salvação do Senhor. Onde então Deus elegeu o povo no Antigo Testamento, o povo de Israel, e Jesus então veio nos trazer, ou melhor dizendo, veio nos abrir essa salvação para todos aqueles homens de boa vontade, que acolhem a proposta do Evangelho. E é interessante porque o povo, na primeira leitura de hoje, está ali retomando do exílio, está voltando para Jerusalém, onde então é convidado a poder também reconstruir a sua vida. Porque passaram ali anos na escravidão e agora é preciso recomeçar. Diante das ruínas, agora é preciso recomeçar a sua vida. Está aqui então um grande desafio. Muitos se sentem desanimados em poder então recomeçar, se sentem-se então fracos, impossibilitados, mas o profeta é aquele que é a voz de Deus para falar ao seu povo, que convida o povo a não desanimar, a não esmorecer, mas que possa permanecer firme, porque Deus vai habitar no meio do seu povo. É Deus a sua força, é Deus então que vai prover o necessário para que assim então aqueles que confiarem nele possam experimentar a ação salvífica de Deus agindo na nossa vida. E assim também essa é a proposta que Deus faz a cada um de nós, para que nós possamos ser profetas, levando esperança a tantos corações que se encontram aí então iludidos pelos prazeres que o mundo oferece, que buscam somente os prazeres, ou quando buscam Deus, somente nos momentos então de momentos de oração, momentos de missas por curas, momentos do grupo de oração. E não deve ser somente nesse momento, não estou aqui criticando, mas estou dizendo que não pode ser somente nesses momentos, mas é preciso ir por completo, mergulhar de corpo e alma, para que possamos então deixar que Deus realize a sua obra na nossa vida, mudando a nossa sorte, transformando a nossa história. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos, a exemplo de São Jerônimo, cuja memória hoje nós celebramos, possamos então nos lançar ao chamado que Deus tem para a vida de cada um de nós, para que assim possamos então ali viver felizes, porque quem vive a vontade de Deus é feliz. E isso eu digo por experiência própria, e que nós possamos então, assim como São Jerônimo e tantos outros santos, redirecionar a nossa vida para os caminhos do Senhor, porque é Ele o nosso auxílio, é Ele a nossa salvação. Ou como nos convida o salmista de hoje, a poder então rezar: o Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. O Senhor é o nosso refúgio, Ele é o nosso pastor. Que nós possamos então deixar que Ele conduza a nossa vida, porque Ele quer nos conduzir sempre às verdes pastagens. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha através desse canal do YouTube, a cada vídeo. Muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, por favor, clique aqui em inscrever-se. Vamos então aí crescer cada vez mais enquanto família,
evangelizando, anunciando a boa nova. Por isso eu convido você a compartilhar esse vídeo, esse canal, divulgue esse canal, para que nós possamos então alcançar o maior número de pessoas possíveis que se alimentam dessa fonte riquíssima que é a Sagrada Escritura. Que Deus então abençoe você em todas as suas necessidades, por intercessão de São Jerônimo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Espero por você.